Ouça agora, Dia a Dia com Deus. Medo. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther, capítulo 4, versículo 14. A Bíblia conta a história da rainha Esther, uma judia colocada como rainha de um reino pagão, sendo odiados por muitos deste reino. Os judeus se veem em uma armadilha preparada com o propósito de matar a todos. Esther é questionada se, como rainha, não podia interceder para que a situação fosse transformada. Ela, então, sente medo. Você passou por uma situação em que sabe que tem algo a fazer, mas tem medo de agir? Às vezes, o medo vem por não saber como os outros irão reagir, se sua fé será respeitada ou será alvo de zombarias. E às vezes é por sentir-se demasiado confortável na posição atual. Talvez fosse essa a situação de Esther, vivendo no palácio, talvez se achasse intocável. Mas seu tio Mardoqueu não lhe deu sossego. Se você ficar calada nesta hora, ele disse, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther, capítulo 4, versículo 14. Foi o suficiente para que ela mudasse sua atitude. Quando o Espírito Santo toca e enche uma pessoa, ela começa a enxergar as coisas de forma diferente. Coisas que eram importantes se tornam secundárias, e outros valores ganham destaques. O principal valor que o Espírito Santo faz acender é o amor. O Espírito nos faz olhar para os indivíduos de forma diferente. São vidas que precisam conhecer a fonte da vida. E isso não acontece apenas com rostos conhecidos. No ano de 1900, um missionário canadense chamado Jonathan Goforth experimentou algo parecido com o que houve com os judeus na história de Esther. Ele era missionário na China e o governo expediu uma ordem para que todos os estrangeiros fossem mortos. Era a época da Revolução de Boxers, que visava eliminar a influência ocidental e cristã do país. Em vez de fugir, ele se manteve firme. Afinal, será que não foi para uma circunstância como essa que ele havia sido enviado para a China? Goforth e sua família foram atacados várias vezes por multidões enfurecidas, gritando, "Mate-os! Mate-os!". Em certa ocasião, caído ao chão após ter sido atingido na cabeça, ele escutou uma voz dizendo, "Não temas, teus irmãos estão orando por você". Milagrosamente, ele foi salvo. Uma missão apenas não é capaz de fazer alguém superar o medo de sofrer ou de morrer. A missão sozinha não recupera a motivação após perder 4 filhos, como ocorreu com certo missionário. Mas o amor de Deus derramado pelos perdidos motiva a seguir em frente. A passagem de Mateus 14, 22 ao 33 descreve Jesus indo ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Muitas pessoas lembram apenas da falta de fé que fez Pedro afundar, mas se esquecem de que, apesar de afundar, ele teve coragem de ir até Jesus. Ninguém mais andou sobre as águas com o Mestre. Continuar no barco pode ser confortável,
mas é fora dele que se encontra Jesus.